Precisamos entender algumas verdades a respeito do pecado. O pecado está envolto em muita mentira, e uma delas é a ideia de que o pecado traga algum tipo de realização. Foi pensando em adquirir conhecimento e ser igual a Deus, que Eva estende a mão e come do fruto da qual fora proibida de comer. Em sua conversa com a serpente, Eva é ludibriada e envolvida pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo de obter conhecimento à parte de Deus e de o ser igual a Deus. É possível afirmar que não existe um pecado que não seja influenciado por essa racionalização. Pensamos que o pecado nos torna mais felizes. O pecado promete a realização da vida, mas nos paga com a morte. Oferece a felicidade, mas nos traz tristeza. Mas pura realidade. O pecado é a causa principal de toda miséria e infelicidade, tanto nesta vida como na vida futura. Morte, doença, desavenças, guerras, fome, vícios, e isto de qualquer espécie, famílias desmanteladas, ódio, dor, sofrimento e uma miríade, por que não dizer uma legião de outros males. Tudo isso encontra sua origem aonde? Nele, no pecado. Não havia nenhuma dessas coisas antes que o pecado tivesse entrado no mundo. Tudo era perfeito. E quando os céus e a terra forem recriados em justiça, lá não haverá. Lá não estarão presentes Apocalipse, capítulo 21, versículos de 2 a 4. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. O pecado contradiz diretamente o propósito para o qual fomos criados. E jamais seremos felizes em estado tal. Bem no âmago da nossa humanidade, Deus nos fez com o desejo de buscá-lo. Se analisarmos alguns outros textos bíblicos, poderemos perceber, como por exemplo no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 24 ao 28, de aprender os seus mandamentos, Salmo 119, de servi-lo com alegria, Salmo 100, a Escritura mostra, e ela mostra com muita clareza que a alegria e a satisfação vem somente do Senhor. Nunca seremos verdadeiramente felizes até que realizemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso deveria ser evidente, já que Deus é a fonte de todas as bênçãos, tanto naturais quanto espirituais. Como o doador é maior do que o dom, é razoável supor que a nossa alegria em Deus deveria ser maior do que a nossa alegria pelos dons. É uma afronta a Deus encontrar maior satisfação nos seus dons do que nele próprio. Fazendo isto, estamos trocando o Criador pela criatura. É muito importante lembrarmos que o pecado pode oferecer somente prazer temporário. Você já leu o que diz? Hebreus, capítulo 11, e o versículo 25. Veja,
escolhendo antes quem? Moisés. E Moisés escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A satisfação do pecado não só não dura, como também sempre acaba em miséria, maior ainda do que a que começou. Em 1 João 2,17 diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Portanto, a questão verdadeira é: queremos prazer temporário ou alegria eterna? A paz do Senhor Jesus.